Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Verdade e Luz. Essa é a edição de número 30 do ano de 2022 e nesse programa contamos com a minha presença, Edgartão, as participações de João Boreço, André Reis e a de Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Quero, antes de mais nada, agradecê-los a todos pela audiência, pela participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível integralmente através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas por Allan Kardec, contidas no item 2, diferentes estados da alma na erraticidade, do capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 227 a 230, encontradas no livro segundo, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, no item número 1, Espíritos Errantes. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 47, intitulada Autolibertação. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas, à luz do Espiritismo, com o item 7.1, Psicologia. Agradecemos então os amigos e as amigas que nos assistem, que nos ouvem
enviando a todos as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial. No editorial deste programa de número 30, apresentaremos a mensagem escrita por Allan Kardec, encontrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, intitulada Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vos aí esteja. Esse texto está em João, capítulo 14, versículo 1 e 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desventurado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora desenvolveremos o quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro segundo, O Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos, no capítulo de número 6, Vida Espírita, no item número 1, Espíritos Errantes, as perguntas de 227 a 230. E a pergunta de número 227, elaborada por Allan Kardec,
é a seguinte: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? O André Reis irá trazer a resposta dos espíritos reveladores. André. Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Bem, nós, como espíritos, no plano espiritual, somos espíritos errantes porque estamos num estágio esperando uma nova oportunidade reencarnatória para desenvolvermos as nossas potencialidades, as nossas aptidões. Nesse estado, é a questão que, como lemos no Evangelho, buscai e achareis. Se eu quiser, eu posso buscar uma instrução, aprender com outros companheiros, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir em busca, né? Há uma série de situações e de trabalhos que são oferecidos, mas eu preciso querer estudar, eu preciso querer estar presente nas conversas, nas palestras, nos diálogos, em todas essas situações que vão me acrescentar conhecimento e desenvolvimento, né? Por quê? Porque cada um de nós é um sintonizador com aquilo que nós preferimos. De repente eu desencarno e não quero, né, me associar a ninguém, não quero aprender. Paciência. Nós vamos ter um tempo até despertarmos para a nossa realidade espiritual. Então, como um rádio, nós sintonizamos com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós queremos. Só que tudo tem um tempo relativo. Nosso livre-arbítrio vai até onde não prejudicamos a nós mesmos e a outrem, por muito tempo. Então, existe o tolher do nosso livre-arbítrio, de ficarmos parados, né, na ociosidade, vamos dizer, na mendicância moral, porque não estamos nos desenvolvendo. Então, há um momento que a lei diz um basta. Mas existem todos os recursos possíveis e imagináveis para nós aprendermos, para nós estudarmos. Inclusive participar, como diz na resposta, de seminários, convenções dos encarnados. Por quê? No plano encarnado há uma série de espíritos que estão aqui trabalhando para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de todos os habitantes, né? Dos 30 bilhões de habitantes do planeta. Então, nós podemos participar desses conclaves, todos esses ensinamentos, podemos colher tudo isso, mas nós temos que estar dispostos a isso, né? Ninguém vai nos obrigar efetivamente a estudar, a desenvolver. Isso vai ser levado pela lei divina, vai nos obrigar a isso. Porque quanto mais estacionamos, mais para trás ficamos. Até chegar o momento que não vamos conseguir acompanhar o desenvolvimento do planeta em que nos encontramos. E aí vamos ser convidados a outras moradas, né? Então, existem estudos como aqui, existem universidades, existem palestras, existem trabalhos, existem caravanas, existem uma infinidade de trabalho e estudos que nós precisamos querer nos enquadrar para aí sim absorver esses ensinamentos através das experiências com aqueles que têm maior vivência, maior condições do que nós possuímos. Muito obrigado pelas suas considerações diante dessa pergunta, André Reis. Eu só queria fazer uma rápida observação. O André fez uma referência a um número que talvez possa causar algum impacto nos amigos e nas amigas que nos assistem e nos ouvem, quando ele afirmou
que existem 30 bilhões de habitantes na Terra. É claro que o nosso companheiro aqui se refere aos espíritos encarnados na Terra, também somados com os espíritos desencarnados, junto a uma estimativa populacional, portanto, trazida, inclusive, pelos próprios espíritos. Não é isso mesmo, André? Isso. Quis dizer que todos que estão aqui, né, encarnados, desencarnados, os espíritos, enfim, né, nós somamos em torno disso, alguma coisa disso, não sabemos precisar, mas o que nos traz, né, é que em torno de 3 vezes os desencarnados com referência aos encarnados. 3 vezes 7, 21, dá 28, alguma coisa assim. Então, em torno de uns 30 bilhões de espíritos que estão no nosso planeta, quer sejam encarnados ou desencarnados. Então, é a família terrena, vamos dizer assim. Esses espíritos é que estão trabalhando, lutando pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento, dentro das condições que lhes são oferecidas e que eles possam encontrar, né, dentro das suas capacidades e potencialidades. Muito bem, André. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Bom, agora vamos aqui à próxima questão elaborada por Allan Kardec, igualmente dirigida aos espíritos da codificação. A pergunta de número 228, e ao nosso amigo João Boreço, que vai trazer a resposta dos espíritos e depois os seus próprios comentários. A pergunta elaborada por Allan Kardec, portanto, é: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Respondem os amigos espirituais. Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Bom, caros amigos, muitos espíritos, quando partem do mundo físico, eles levam para o mundo espiritual as paixões que viveram aqui na Terra, que viveram na carne, né? São os espíritos inferiores. E em muitos casos, eles lutaram para abandoná-las, trabalharam para abandoná-las. Porém, a evolução ainda não lhes conferiu forças para a limpeza do coração e a estabilidade da consciência. Todavia, eles terão outras oportunidades, terão outras encarnações, sempre em nome da bondade de Deus. Os espíritos mesmo no mundo espiritual, eles têm campo propício para domar suas paixões. Depende da boa vontade que eles desejam delas se livrar. As riquezas e as misérias que nos acompanham depois do túmulo são nossas ações, a vida que levamos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Eis porque o Evangelho nos mostra com brandura, mas com firmeza, que nós devemos perdoar os nossos ofensores enquanto estivermos com eles a caminho, pois o perdão traz oportunidades inúmeras para a aquisição de outras qualidades espirituais, como o amor e a caridade. Esquecer o orgulho, o egoísmo, já é um passo de luz em busca da perfeição que tanto nos interessa. Ora, em qualquer posto que ocupamos no mundo material, nós deveremos tomar atitudes elevadas e nelas deixar a eficiência crescer e prosperar. Quem persistir no bem será salvo de todas as investidas do mal. Agora, à medida que vai se progredindo, aos poucos, as paixões da carne vão ficando esquecidas. Com certeza, pela influência dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Existem inúmeros espíritos que chegaram à Terra com tendências enormes para as paixões humanas. No entanto, ao saírem dela, voltaram livres dessas forças negativas, dando glória a Deus e louvando a presença de Jesus em seus caminhos. Observemos nossa vida. Vamos analisar o que nós fazemos do tempo que nos foi confiado. Se temos tendências para algumas das paixões que o mundo coleciona, vamos tentar tirá-las dos nossos caminhos e colocar em seus lugares
os ensinamentos de Jesus, esforçando-nos para vivê-los com alegria, de modo que a fraternidade pura seja o nosso clima em todos os momentos de nossa vida. Muito bem, João Boreço, obrigado pelos seus comentários mais uma vez, viu, meu amigo? Agora nós vamos rapidamente ao nosso intervalo para os nossos apoios publicitários e retornaremos aqui ao quadro. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então, amigos e amigas, o programa Verdade e Luz, com a edição de número 30 do ano de 2022. Nós estamos aqui no quadro do estudo do Livro dos Espíritos, estudando as questões de número 227 a 230, questões estas encontradas no item número 1, Espíritos Errantes, do capítulo 6, Vida Espírita, da segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E a pergunta aqui elaborada por Allan Kardec, a de número 229, que o nosso amigo André Reis, inclusive, vai ler a resposta e trazer também as suas considerações, é a que se segue. Pergunta Allan Kardec: por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes, André Reis? A resposta: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, ao desencarnar, nós não ganhamos asas, né? Não nos tornamos anjos. Não há uma grande mudança, né? Muitas vezes, a verdade espiritual, né, que nós vamos nos encontrar, né, nos vai mostrar a verdadeira face, porque muitas vezes nós ocultamos, né, usamos máscaras sociais, muitas vezes, mas aí, do outro lado da vida, estamos desnudados, né, frente com a nossa consciência. E aí pode ocorrer uma série de dificuldades. Podemos ficar constrangidos justamente por entender que nós tínhamos condições de realizar e não fizemos. E aí vamos tentar fugir. E nessa fuga, muitas vezes, vamos nos revoltar, quer seja contra a providência, quer seja contra o que for, né? E muitas vezes vamos nos perder, criando uma baixa sintonia, vamos dizer assim,
uma sintonia não própria para a nossa condição, até que despertemos para a nossa realidade espiritual, que somos espíritos imortais. Embora imortais, somos ainda da classe imperfeita. Vamos errar, vamos cometer desatinos, vamos errar o caminho, vamos querer pegar atalhos e que não nos levarão a lugar nenhum. Então, a partir desse momento que há esse despertamento, nós vamos, envergonhados, sentir o arrependimento do que erramos, da maneira que erramos e daquilo que deixamos de fazer. Só que não basta, né, arrependermos. Temos que encontrar meios de reparar também a quem erramos, à lei, a todos aqueles que nos auxiliam, né? Buscando o quê? No trabalho, na luta, no nosso desenvolvimento, das nossas aptidões, das nossas falhas. Então, nós precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos nos desenvolver. E assim, é possível que venhamos a ter um aprendizado e um desenvolvimento no plano espiritual que vai nos trazer, num futuro, uma nova encarnação que nos propicie novas oportunidades. Então, não é simplesmente desencarnei que eu já virei um espírito, né, superior, um espírito puro, um espírito... Não, eu sou o mesmo. A natureza, como diz o ditado, não dá saltos. Então, ao desencarnar, nós apenas vamos estar de frente com a nossa realidade, se assim tivermos os olhos abertos. Quantos não fogem, quantos não fecham os olhos e ficam, né, perdendo um tempo na erraticidade, se escondendo, cometendo outros desatinos, se comprometendo ainda mais com as leis divinas, né? Então, a grande questão que nós não nos desvencilhamos, né, das nossas heranças é porque nós somos espíritos imperfeitos. Mesmo depois da carne, estamos ainda em condições infelizes. Estamos em condições que não nos propiciam a alegria, o bem-estar, a felicidade. Nós gostamos ainda de ver o quanto nós somos coitados, o quanto nós somos vítimas. Nós não olhamos para frente, nós olhamos para trás. Então eu vou ficar com a mágoa daquele que não me ajudou, daquele que atrapalhou o meu caminho, daquele outro que não... Né? Nós ficamos com essa mágoa, com esse rancor, muitas vezes se transforma em ódio, em vingança, de tudo que já passou. E não vislumbramos a eternidade que tem pela frente. Não enxergamos o universo que tem à nossa disposição para o nosso desenvolvimento, para as nossas habilitações das nossas habilidades, das nossas aptidões. Então, o desencarnar não nos despe totalmente dos nossos defeitos, das nossas dúvidas, das nossas incoerências. Não. Nós seremos os mesmos, com as mesmas interrogações, só que nós temos condições de dissipá-las de uma forma mais rápida, se assim o quisermos. Então, nós não nos despimos porque nós não temos essa condição desenvolvida em nós de enxergar o nosso erro como um degrau para a nossa evolução. Nós não assumimos pelo nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nós, sim, erramos. Nós perdemos a oportunidade. Nós queremos fugir dessa situação e ainda, se for possível, achar alguém para pôr a culpa, né? É a nossa condição atual. Então, nós, no plano espiritual, vamos ter que reaprender, reorganizar os pensamentos, distribuir melhor esse pensamento, né? Entender melhor a nossa situação
perante a grandeza de Deus que nos criou, e aí assumirmos a postura de refazermos os caminhos, repararmos os erros, né, reconduzirmos as nossas vidas, redirecionarmos em direção de Cristo, que é o nosso mestre, modelo e guia. Quando entendermos isso, com certeza despertaremos do outro lado, aí sim, com conquistas, né? Não só sendo completistas, como diz André Luiz, né? Completistas numa encarnação, mas, quiçá, levando na nossa bagagem algo de ganho, algo de melhoria das nossas condições morais e espirituais. Muito bem, André, obrigado mais uma vez, meu amigo, as suas considerações da questão de número 229. Agora vamos à próxima pergunta, a de número 230, uma pergunta curtinha, e que inclusive tem uma direta relação com aquela que abrimos o quadro de estudo do Livro dos Espíritos, com a 227. A pergunta 230, portanto, o João vai nos ajudar a entendê-la, é quando Kardec pergunta: na erraticidade, o espírito progride? E os amigos espirituais respondem: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Bom, queridos amigos, o Espiritismo, ele classifica didaticamente os espíritos em diferentes graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que evoluem. Com relação ao estado que se encontram, os espíritos podem ser encarnados, ou seja, ligados a um corpo, e errantes, isso é, sem o corpo material, e aguardando nova encarnação para melhorar. Mas o que seria essa erraticidade? Kardec definiu espírito errante como aquele que aspira a um novo destino. E a erraticidade seria, para o espiritismo, o intervalo entre as encarnações do espírito. Portanto, todos os espíritos que tenham de reencarnar podem ser chamados por espíritos errantes ou erráticos. Não seriam errantes apenas os espíritos puros, ou seja, aqueles que chegaram à perfeição, porque esses já se encontram no seu estado definitivo. E a erraticidade, ela não é um sinal de inferioridade do espírito. Haja visto existirem espíritos errantes em todos os graus. Agora, na erraticidade, o espírito continua trabalhando pelo seu progresso. Ele não fica em um estado contemplativo ou de inatividade. Como disse o André, né, André? Na sua explicação, o espírito não vai desencarnar se vestir de anjo, né? E nem outra. Ele não vai se vestir de anjo e também não vai ficar sentado lá na nuvem tocando harpa, né? Deitado em berço esplêndido. Não A vai gente dar. vê muitos desenhos disso. Então, na erraticidade, se trabalha e muito. Então, o que o espírito na erraticidade faz? Pesquisa, estuda, observa, a fim de fazer a sua melhor escolha quando ele reencarna, semelhante à vida corporal, onde frequentemente se passa anos procurando uma carreira ou um melhor caminho para a vida. E não há uma regra ou tempo estabelecido para delimitar o intervalo entre uma encarnação e outra. Esse tempo pode durar desde alguns dias a vários anos. Também não há um limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muito, mas não para sempre, pois em determinado momento o espírito terá que voltar a uma existência apropriada para continuar o seu trabalho de evolução. Então, o que nós podemos dizer? Que na erraticidade se estuda, se prepara, e encarnados nós trabalhamos para a nossa evolução. E temos também esses estudos, né, Edgar e João, em aulas práticas, né, como Sim. a gente vê na obra de André Luiz, né,
É um recheio ali de obras, de estudo prático, né? De casos que ele participa. Precisamos querer estar nessa linha de estudos, né? E ninguém na cidade tira férias, né? Vou passar um período de férias, depois eu volto, né? De forma alguma. Mas você sabe que é uma pergunta pertinente que me fizeram já as assistidas, né? Uma vez perguntou, meu marido vai estar lá me esperando? E aí eu perguntei para ela, onde? Naquela cadeira de praia, na praia lá, vendo as ondas, te aguardando? Né? Como se que você ficasse em berço esplêndido. Muita gente não tem essa compreensão que nós temos. Que aqui é uma cópia imperfeita do que nós temos no plano espiritual. Então, lá também o espírito vai progredir se assim o quiser, se colocar à disposição, né? É só a gente ler a obra de André Luiz, nós vamos ver como ele passou por diversas etapas e teve que reaprender ao trabalho, né? Teve que entender a sua condição, a sua posição como um espírito imperfeito que precisava de conhecimentos diferentes do que ele estava levando daqui. Né? Então, nós temos condição de elevar-nos lá também. André e Edgar, isso é uma coisa muito séria da gente conversar a respeito disso. Eu vou desencarnar, o meu marido vai estar me esperando, a minha esposa vai estar me esperando. Olha, quando eu desencarnar eu vou encontrar com o meu esposo, com a minha esposa na cidade. Isso não é bem assim, porque pode ser que o meu esposo ou a minha esposa estão na minha frente muito, a evolução deles é bem maior que a minha. E eu talvez não tenha condição de chegar aonde eles estão, né? Não é isso? É a lei de sintonia. Então, é uma coisa muito séria isso. Pois é, amigos. Enfim, a gente precisa desmistificar a ideia de céu e inferno, evidente, não é? E essa ideia de que uma vez no céu, entre aspas, nós não teríamos outra função a não ser aquela de descanso e gozo e fruição, né? Quer dizer, não há ociosidade no plano espiritual de fato. Sobretudo, é claro, evidente, para aqueles que desejam o aprimoramento, o progresso, o avanço, o trabalho e o serviço na obra do bem, né? Muito bem, amigos e amigas. Olha, mais uma vez eu quero agradecer aqui o André Reis e o João Boreço, que contribuíram muito positivamente no estudo deste nosso quadro que estuda o Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Momento Evangélico. O Momento Evangélico estuda as passagens evangélicas, sobretudo aquelas anotadas pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Nós temos nos debruçado em torno do estudo do livro Fonte Viva, que é escrito pelo benfeitor espiritual Emmanuel, são 180 lições, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesse livro Fonte Viva, nós vamos estudar agora o capítulo de número 47, intitulado Autolibertação. Como sempre, a cada lição, a cada capítulo escrito pelo Espírito Emmanuel, ele traz um versículo encontrado no Novo Testamento, não raro no Novo Testamento, e esse é uma carta que a primeira carta que Paulo de Tarso escreve a Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 7, onde o apóstolo dos gentios afirma: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele.
Se deseja emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão, e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e, de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Obrigado pela leitura, André Reis, João Boreço. Estudando a lição, chama-me a atenção aqui, André Reis, de que Emmanuel destaca em duas passagens mais explícitas a ideia de uma certa solitude, de uma certa solidão. Em outra página, ele vai dizer que o caminho para a ascensão invariavelmente é solitário, referindo-se aqui, é claro, de que depende apenas e exclusivamente de cada um de nós o processo ascensional de conquistas de valores, de elaboração de conhecimento, de aprimoramento ético-moral. Essa lição, autolibertação, parece que também, de alguma sorte, André, vai desenvolver um pouco essa ideia. O que você pode trazer nesse sentido para nós, André Reis, por favor? Eu entendo que é aquele ditado que nós chegamos aqui sem nada, passamos um tempo brigando por aquilo que não trouxemos e aquilo que não levaremos. Nós estamos mais preocupados com o que o outro acha de nós, com o conceito que os outros fazem de nós, e passamos muito tempo buscando ter coisas materiais. Então,
Nós precisamos viver para ser, né? Desenvolver o ser. E nesse sentido, embora somos seres criados para viver em sociedade, nós precisamos aprender a não depender efetivamente do que o outro ache ou pense das nossas ações, das nossas atividades, daquilo que nós devemos levar a termo, daquilo que nós devemos desenvolver. Então, quando nós nos preocupamos demais com o que os outros vão pensar, eu paro de viver dentro das minhas conhecimentos, dentro dos meus conhecimentos, dentro do meu modo de viver, e começo a viver a vida que os outros pensam que eu deva levar. E aí eu vivo numa mentira. Eu vivo numa falsidade, querendo aparecer, ter a aparência de algo que eu não sou. Ora, quando eu vou falar, que nem aqui estamos falando, eu estou interpretando aquilo que eu tenho condições. Pode ser muito pouco para muitos que estão assistindo. Para outros pode ser razoável, porque todos nós estamos num patamar evolutivo. Embora dentro do mesmo planeta, dentro do mesmo conceito de espíritos imperfeitos, mas nós sabemos que existem dentro dos espíritos imperfeitos uma classe que vai, né, são 5 classes, mas dentro dessas classes você varia ao infinito, nas condições que cada um tem. Então, nós não temos que ter vergonha de saber pouco. Significa que nós temos que continuar estudando, desenvolvendo. Então, eu acho que nessa ideia é isso, precisamos de dar tanta atenção no que o outro vai achar de nós. Pensa bem se Jesus ficasse pensando, né, o que o fariseu ia falar dele, o que o judeu ia falar, o que o romano ia falar, não faria nada. E no fim ele estava o quê? Estava só. Né? E ele foi só ao Calvário. Então, dentro da sua consciência, dentro daquela consciência, ó, eu fiz tudo que estava, né, ao meu alcance. É isso, é a nossa consciência tranquila do dever realizado, né? O dever que é uma obrigação moral. Então, eu tenho que ter em mim essa condição. Ó, eu fiz tudo aquilo que eu tinha capacidade para fazer. Eu dei o melhor que eu pude, o melhor de mim, mesmo que isso não seja o melhor para as outras pessoas. Mas eu tenho que trabalhar isso em mim para desenvolver o meu espírito, independente de toda a sociedade. Eu tenho que sempre naquela questão de pegar a parte boa e seguir em frente. Por isso, nós dependemos da sociedade, porque nós só vamos evoluir trabalhando em favor do próximo, mas não esperando a recompensa nem nada em troca daquilo que nós realizamos. Muito bem. Excelentes ponderações do João Boreço, do amigo André Reis. Me lembrou, sabe o quê? De uma afirmação de Emmanuel, que ele diz que a disciplina precede a liberdade, né? Pensemos nisso, portanto. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos estudando nesse quadro, amigos e amigas, um livro do espírito Viana de Carvalho, intitulado
atualidade do pensamento espírita. E nós estamos no capítulo de número 7, que versa sobre cogitações em torno das ciências filosóficas e psicológicas à luz do espiritismo. O item número 7.1, psicologia. A pergunta elaborada por Divaldo Pereira Franco, que também é um médium que psicografa essas mensagens do Viana de Carvalho, é a seguinte: em vista de descobertas recentes a respeito de alterações da arquitetura cerebral presentes em alguns casos de homossexualidade, haveria modificação no nível de responsabilidade dos espíritos encarnados inseridos nesse comportamento? E Viana de Carvalho responde: a homossexualidade é processo natural de experiência evolutiva, através do qual o espírito, portador de uma psicologia diferente da sua anatomia, deve desenvolver valores pertinentes a ambas as manifestações, sem que, necessariamente, deva corromper-se, entregando-se a comportamentos sexuais perturbadores. O espírito imprime, nas sutis tecelagens do cérebro, aquilo que lhe é mais importante para o desenvolvimento próprio. É natural, portanto, que, em alguns casos, estejam presentes na estrutura cerebral alterações compatíveis com os processos da sua reencarnação, de modo a expressar-se nas preferências, nas manifestações comportamentais, na forma de encarar a vida. Isso, porém, não lhe faculta o direito de perverter-se, permitindo-se uma conduta agressiva ao próprio organismo. Continua a Viana de Carvalho. Da mesma forma, o heterossexual, pelo fato de enquadrar-se no equilíbrio biológico de uma anatomia idêntica à sua psicologia, não se pode propor conduta vulgar, desrespeitando aquele com quem se une, produzindo dilacerações nas almas e gerando graves transtornos para o seu futuro espiritual. O apóstolo Paulo, por 2 vezes, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e capítulo 10, versículo 23, refere-se: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ensina o grande pregador que o problema da licitude não deve estimular o comprometimento do espírito, porquanto muitas atitudes permitidas que ferem os códigos soberanos não edificam, antes perturbam o ser. Obrigado pela leitura da resposta do Espírito Viana de Carvalho. André Reis, ainda temos 2 minutinhos para os seus comentários em torno dessa questão, por favor. Embora existam essas situações, né, da arquitetura cerebral, nós trazemos compromissos, né, de comprometimentos passados. E dentro dessa estrutura, é necessário que nós nos mantenhamos dentro da integridade consciencial, né? Ou seja, não podemos descambar para a promiscuidade. Precisamos ter relacionamentos responsáveis. Então, mesmo se for, né, concretizada essa alteração da arquitetura cerebral, são compromissos que nós trazemos conosco mesmos, que nós nos colocamos nessa condição e nós precisamos lutar para o nosso desenvolvimento, para mantermos o equilíbrio, né, do nosso espírito, para podermos, sim, vencer as nossas imperfeições. Obrigado, André Reis, obrigado, João Boreço. Agradecemos aí a participação dos amigos. Verdade e Luz. Amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação conosco
e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Nós convidamos agora os amigos João Boreço e André Reis para suas considerações finais. João, por gentileza, meu amigo. Eu queria, como faço em todo o final de programa, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer aos telespectadores, os nossos ouvintes, né, que estão conosco em todos os programas, agradecer o Edgar, o André, ao nosso querido amigo Gilberto, na técnica, pelo aprendizado, pela companhia, e sempre esperando nos encontrarmos no próximo programa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao caro amigo ouvinte, ao telespectador, o carinho que nos ouve. Esperamos, de alguma forma, ter trazido alguma luz, né? Mesmo que ainda bruxuleante, uma luz de vela, né? Que clareie algumas condições, algumas situações e que busquem o estudo. Essa é a nossa, né, expectativa, que nós busquemos o estudo, o nosso desenvolvimento. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, André Reis, obrigado, João Boreço, também o nosso amigo Gilberto Silva, que comanda as atividades técnicas. Quero aproveitar a oportunidade de agradecê-los a todos também, os amigos e as amigas que nos ouvem, que nos assistem. Quero convidá-los para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também possam divulgá-las para os seus amigos e familiares. Quem quiser ouvir os nossos programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz e também o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e que possamos prosseguir confiantes e determinados. E até o próximo programa Verdade e Luz. Muito obrigado por hoje. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.